Olá a todos e olá Luísa. Antes de mais, muito obrigada por estar aqui hoje connosco no Fala Fala. Olá, e novamente obrigada pelo convite para estar aqui. Hoje vamos falar um bocadinho sobre liderança jovem, inovação e aqui este cruzamento entre o clima, saúde e sustentabilidade. Precisamente porque o percurso da Luísa cruza aqui estas áreas, passando também aqui pela política e pela inovação. Luísa, estás agora atualmente a realizar doutoramento em políticas de alterações climáticas e desenvolvimento sustentável, depois de ter passado pela Faculdade de Medicina e pela Porto Business School. O que é que te motivou aqui a apostar numa formação tão transversal e como é que esta pluralidade de áreas enriquece o teu trabalho? Então, olha, uma boa pergunta, uma boa pergunta. Acho que o primeiro motor de procura de conhecimento, para mim, tem sido sempre, acima de tudo, curiosidade científica, curiosidade técnica, curiosidade intelectual. Portanto, acho que aquele primeiro gatilho é: quero saber mais disto. E depois, aliado a essa vontade de conhecimento, vem de facto gostar de atuar em áreas complexas, e temas complexos exigem-nos sempre uma abordagem mais multidisciplinar, mais holística, e que existe também que tenhamos essa formação, e daí eu ter ido à procura dessa formação. A ligação à política. A política tem sido sempre o core do meu interesse, a política científica, política climática, e aquilo que eu procuro é sempre a ligação ciência-política. Portanto, para mim, o sucesso da política será tão maior quanto ele for evidence-based, quanto ele for science-based, e portanto é essa abordagem que eu defendo e que tenho procurado capacitar-me com ferramentas que me permitam de facto atuar nesse domínio. Ou seja, vês aqui a política não só como uma área se calhar mais legal, mas que cruza aqui as várias áreas mais especializadas. Mais especializadas, mais técnicas. Acredito que a ciência, e a ciência de uma forma mais abrangente, portanto, às vezes ouvimos ciência e pensamos logo naquela imagem de laboratório, digo ciência mesmo enquanto exercício de pensamento sistemático, e aquilo que eu vejo é que atualmente falta um pouco isso na política, falta isso a muitos decisores políticos. É importante que um decisor político se saiba rodear de uma boa equipa técnica, e portanto vemos isso aos vários níveis, municipal, governamental, portanto, há sempre equipas técnicas, mas acredito que a política ganha muito mais consoante tiver de facto essa dimensão técnica, e que os próprios decisores políticos tenham também um background o mais científico possível e o mais técnico possível. E achas que esse método mais científico e a parte mais lógica do pensamento te ajuda aqui, no teu ativismo, na tua intervenção pública também? Ora, foram crescendo em paralelo, e acho que se foram influenciando mutuamente. Portanto, eu posso dizer que quando comecei no ativismo tinha muito pouca preparação política e ideológica, e portanto, como todas as pessoas que começam nessas áreas, fui começando a aprender, fui começando a conhecer pessoas que já tinham mais experiência nas áreas e que me foram sugerindo autores, que me foram falando de um ou outro movimento, e eu, por curiosidade também, fui explorando, e portanto acho que é um exercício que tem ocorrido em paralelo, um, mas acho que é um exercício que me fez confrontar a mim própria com vieses que eu fui adquirindo ao longo do percurso, vieses ideológicos que também tinha, e depois tem sido interessante essa desconstrução, e também ao mesmo tempo sentir que não só crescimento ideológico, mas também perceber as bases daquilo que eu defendo, também me fez mudar de perspectivas ideológicas face a quando comecei no ativismo, por exemplo, e acho que é este caminho interessante que eu estou a fazer e que muitas outras pessoas fazem, que é terem o seu posicionamento ideológico, evidentemente, mas confrontá-lo com a evidência científica, confrontá-lo com as ideologias dos outros, e percebo que atualmente este é um grande problema que nós temos, que é tudo muito compartimentado em caixas, Uhum. intolerância, incapacidade de ter abertura à diferença, ou seja, todos nós temos vieses, todos nós temos limitações, todos nós temos a nossa própria visão do mundo, mas acho que a forma de conseguirmos coabitar todos no planeta sem destruir o planeta e sem nos destruirmos uns aos outros é conseguirmos respeitar essa diferença. E portanto, este é o exercício que eu procuro sempre fazer, e que às vezes não é fácil, e que acho que está a ser cada vez mais difícil fazermos às vezes um exercício de empatia com pessoas que são profundamente intolerantes, mas acho que é um exercício importante. Ou seja, também atualmente vejo
temos uma polarização enorme da sociedade e temos o certo, o errado, nós estamos certos, vocês estão errados, e acho que isto não nos enriquece politicamente e não resolve os problemas sociais que nós temos atualmente. E é isto que eu gosto da ciência, é que permite-nos sair do conflito ideológico, do movimento social e analisá-lo de fora. E é um exercício que eu vou fazendo e que me ajuda a ver que, de facto, de ambas as partes, às vezes há alguma razão, de ambas as partes, às vezes há exageros, às vezes há vieses de ambas as partes, e acho que é esta abordagem que eu procuro trazer para a minha vida e que procuro sempre fazer passar às outras pessoas, que é, acima de tudo, respeito e tolerância pelos outros é algo fundamental. Nós todos podemos discordar de muita coisa, mas estamos a desaprender de viver em sociedade, e acho que este é um retrato dos tempos que nós vivemos hoje e que vivemos no mundo real e no mundo digital também, que tornou-se um meio profundamente tóxico. Então estávamos aqui a falar que não existem o preto e o branco, que a sociedade é muito para além disso, e lá está, como tu tens esta visão também assim mais metodológica, com uma pluralidade também de saberes, de áreas, achas que isto tem ajudado aqui a moldar a tua visão sobre a liderança jovem, o impacto social, que às vezes ainda são áreas pouco trabalhadas ou pouco exploradas assim na sociedade como um todo? Sim, sem dúvida. Acho que me tem ajudado, e nos vários papéis de liderança nas diferentes organizações em que tenho passado, me tem feito, primeiro, tentar partir sempre de uma base empática e de perceber que, independentemente do que esteja a acontecer, estamos a lidar com outra pessoa, com outro ser humano, com um contexto que pode ser mais ou menos complexo, e acho que isso pode moldar as lideranças jovens. Portanto, acho que nós já não estamos na fase do reclamar espaço para os jovens. Portanto, já se percebeu que os jovens estão cá para ficar, que estão a assumir cargos políticos, já temos ótimos exemplos de referência no nosso país internacionalmente. Se, quando estão em determinados cargos, têm a voz que gostaríamos que tivessem, ou se é muitas vezes youth washing nesses cargos, isso é debatível, mas que de facto já temos a ter jovens a assumir estes lugares de liderança e a ter muito sucesso, isso já conseguimos conquistar. Agora, acho que o desafio é como manter esses espaços e como ir continuando entre as gerações a que, de facto, os jovens cada vez mais façam parte dos processos de tomada de decisão, e como essa liderança jovem, de facto, transformar efetivamente aquilo que na nossa sociedade, neste momento, não é bom ou poderia ser melhorado. E aqui é que eu vejo que a empatia poderia ser uma base importantíssima para isto. Portanto, às vezes temos aquela ideia de que o jovem tem que ir contra tudo e contra todos para conseguir ser ouvido, e eu sinto que não é bem isso que nós precisamos. Nós precisamos, de facto, de aprender a trabalhar em equipa, aprender a trabalhar em rede, e precisamos de muito diálogo intergeracional. Puxando aqui um bocadinho ao meu tema na área climática, acho que esta será mesmo a chave da resolução dos problemas que nós estamos a enfrentar em termos das alterações climáticas. É, de facto, aqui reconhecer que os jovens têm que ter um lugar à mesa, que vão ser eles que vão sofrer tremendamente os impactos, mas que não só quem já está habituado ao poder e no caso de poder os tem de ouvir e tem de trabalhar também em prol dos direitos dele, mas como precisamos de haver aqui troca de conhecimentos. E no clima é uma área em que isto é muito visível, portanto, não sei se estás muito por dentro deste tópico, que é o conhecimento indígena na área climática e na área da biodiversidade, e que é de facto nós irmos às comunidades locais, muitas delas que têm muito pouco contacto com a nossa civilização. Estou a falar, por exemplo, de comunidades do Ártico, comunidades da Amazónia, que vivem de facto num regime que para nós já nos é estranho, e que têm um conhecimento profundo do mundo, da evolução, que têm essa tradição de passar costumes e de passar conhecimento entre gerações, e que nós precisamos de puxar um pouco para aquilo que é a decisão mais europeia neste momento, mais global, e que de facto acho que se está a perder. E este para mim é um ponto crucial, que é termos diálogo intergeracional, termos respeito entre as gerações. Portanto, eu, quando assumo um papel de liderança, não vejo isso como um descarte de quem é mais velho, de quem acumulou experiência. E acho que este é o ponto que às vezes
falha quando assumimos uma liderança jovem, que é, até agora ninguém soube fazer isto, bem, cheguei agora eu e vou solucionar os problemas todos. E às vezes acho que perdemos na causa quando tentamos partir pedra e inventar a roda e não se criar pessoas há 30 anos que concordam connosco, que querem o mesmo que nós, e acho que é isto que nós precisamos de melhorar. Portanto, os jovens de facto tiveram que partir pedra para conseguir ocupar espaços, mas acho que já podemos entrar no processo de, ok, agora temos que colaborar, vamos nos ouvir uns aos outros e a coisa vai lá, se conseguirmos colaborar. E pronto, vejo muito isto, vejo a liderança, quer jovem, quer menos jovem, precisa, sem dúvida, de muita empatia, precisa de ser um espaço que acolha, um espaço de cuidado também, independentemente se estamos a falar de uma liderança empresarial, pública, institucional, o que seja, e precisa ter espaço para a falha e espaço para a dúvida. E isto acho que são 2 pontos importantíssimos, que é aceitarmos que os sistemas falham, aceitarmos que nós próprios falhamos e termos essa margem de dúvida de se uma pessoa está a fazer de uma determinada forma, se calhar há algum motivo, na cabeça dela aquilo faz sentido, é termos sempre margem de manobra e de aceitar dúvida, de aceitar formas de ver a vida e formas de encontrar soluções diferentes da nossa. Não sei de quem é esta frase, mas é uma frase que eu ouvi uma vez e que achei interessante, que era de que quando temos um trabalho complexo para fazer, vamos procurar alguém preguiçoso para o fazer porque vai arranjar uma forma fácil de fazer. E, portanto, às vezes acho que é importante isto, é importante termos abertura mental para vermos a diferença e para vermos, se calhar, caminhos que às vezes não são os mais óbvios. E acho que este é um papel de um bom líder, acolher, cuidar e também dar espaço para crescer e para dar um contraditório a quem está a ser liderado. No fundo, também falaste muito sobre a questão de uma liderança muito humanizada, de uma liderança também empática, que é tão precisa nos dias de hoje. E obviamente que eu também gostei muito de um tópico que tu falaste, que foi a questão, novamente, não vemos só o preto e o branco, não é a questão dos jovens contra os mais experientes ou mais velhos, é mesmo uma questão de fomentar aqui o diálogo entre todos e de vermos as várias perspectivas, que eu acho que só agrega. E agora falando, obviamente, também aqui nas várias perspectivas, na parte mais dos processos de decisão, que tu também participas aqui no grupo dos 230, estou aqui enquanto cidadã parlamentar e membro desta Comissão do Ambiente e de Energia, tens aqui muito contacto direto, lá está, com estes processos de decisão, com estas simulações também de um processo na Assembleia da República, legislativo. Que aprendizagem é que retiras desta experiência e como é que te influenciam aqui no teu percurso? Olha, muita aprendizagem sobre aquilo que eu. Primeiro, a reflexão acerca de uma política pública, a abrangência que exige desenharmos uma política pública, desenharmos uma proposta de alteração legislativa e o quão complexo é esse processo, portanto, já tinha noção que era complexo, mas adicionou uma camada de complexidade e perceber que, ou seja, às vezes nós estamos a tentar compor uma parte e esta melhoria que nós fazemos numa área vai criar o caos na outra e depois temos que ir à outra compensar e, portanto, acho que esta é muitas das vezes uma grande dificuldade quando propomos uma alteração legislativa quando se quer mudar algo. É de facto este efeito dominó, efeito desencadeia, que às vezes uma pequena alteração num regime fiscal que nem nos parece que vai ter, pode depois desencadear impactos tremendos e lesivos para vários setores da sociedade. Esta é uma. Outra é separar o indivíduo da ideologia. Quando temos contacto direto com diferentes decisores políticos, diferentes fações partidárias, este foi um exercício que eu tenho feito que é, às vezes fiquei surpreendida, estava à espera de uma determinada abordagem de uma ou outra pessoa e vi que de facto havia uma pessoa por baixo daquela pessoa e que às vezes aquilo que vemos na comunicação social depois não é bem o trato diário daquela pessoa. Portanto, quanto a este ponto, ainda estou um pouco na dúvida como é que me vou posicionar, porque acho que todos nós temos os nossos limites ideológicos e, portanto, há pessoas com que, de facto, discordamos totalmente e torna-se difícil manter algum nível de cordialidade, mas percebi que o exercício parlamentar exige isso, exige, de facto, cordialidade, porque não só porque estão todos no mesmo auditório 300 dias por ano a conviver uns com os outros, mas como também exige uma negociação e às vezes discordam tremendamente numa política e até votam juntos noutra e, portanto,
Ou seja, esta é mais uma das aprendizagens, é uma necessidade de diálogo e de negociação e de muita diplomacia no trato, independentemente de discordarmos profundamente do posicionamento da outra pessoa. E um terceiro ponto é que, efetivamente, às vezes o decisor político aconteceu-me apresentar sugestões de alteração ou sugestões de caminhos que um determinado decisor político poderia seguir e ver muita abertura individual da pessoa, a própria pessoa reconhecer isso faz todo o sentido, concordo consigo, e depois mostrar-me tudo o resto que essa pessoa tem que fazer e o impacto e as portas a que vai ter que bater para poder, de facto, implementar essa mudança. E para mim é essa a dificuldade da política, é profundamente burocrática, profundamente complexa, com muitos processos e às vezes parece que é feito voluntariamente para dificultar a vida e, portanto, foram estas aprendizagens que às vezes as pessoas até veem o nosso ponto, às vezes não têm vontade de mudar e pronto, ouvem-nos ali 5 minutos e depois continuam a vida delas naquilo que pretendem, mas de facto mostrou-me que há mais abertura do que eu pensava para a mudança, mas que de facto as estruturas não são fáceis e que às vezes um indivíduo num partido, por exemplo, pode ter uma determinada opinião e depois enfrenta a estrutura partidária toda que diz está bem, mas fica aí com a tua opinião, nós vamos continuar a fazer o que pretendemos. E portanto acho que este é um grande desafio na política e também, pronto, este depois era outra conversa, que é o sentido dos partidos na atualidade, como é que vai ser o futuro dos Sim, partidos. eu também te ia fazer uma pergunta um bocadinho nesse sentido. Achas que é preciso uma política mais cidadã, mais com uma perspectiva de cidadania, de ideologia, mais de convergência de ideologias e menos partidária, por exemplo? É Percebes o que eu assim, estou a percebo a tua pedir? pergunta. Eu já estive num partido durante 3 anos e saí e na altura saí com uma sensação de estou farta de partidos, os partidos são todos iguais e depois fui pensando, bem, se calhar não é bem assim e voltei ao ponto inicial atualmente, mas a minha questão é, sim, por um lado acho que a iniciativa cidadã é importantíssima, já vemos imensos movimentos sociais, por exemplo, a segunda cidade do país neste momento é dirigida por um movimento e vemos já o sucesso de muitos movimentos. Agora, sim e não. Por um lado, agrada-me a ideia dos cidadãos terem mais voz e terem mais voz libertos de uma carapaça partidária que tem sempre pronto, as suas limitações e as suas regras. Mas por outro, preocupa-me não sabermos o que contar do movimento, ou seja, se calhar eu até me alinho com aquela pessoa que naquele momento, mas depois o movimento substitui e troca por outra e vem uma pessoa, por exemplo, com ideais profundamente fascistas ou profundamente homofóbicos. Portanto, esta é a minha dificuldade, que é, sim, traz abertura, traz mais liberdade, mas se calhar também pode ser instrumentalizado para mascarar, por exemplo, posicionamentos intolerantes. E, portanto, esta é a minha dúvida sempre. Nós vemos movimentos de extrema-direita que muitos deles começam com um movimento social contra os impostos dos combustíveis, coisas assim. E em Itália, pronto, em Itália a situação descambou um bocado e evoluiu no ponto de vista ideológico, não tem sido muito positivo. Mas vejo com bons olhos, mas com algumas reservas, os movimentos. Relativamente aos partidos, acho que se precisavam de reinventar completamente. Os partidos tiveram anos a resistir, por exemplo, às redes sociais. E sinto que vivem ainda muito retrógrados e aquilo que muitas coisas me incomodam nos partidos, mas o que sempre me incomodou é que era muito o discurso, nós e os cidadãos. Nós somos cidadãos. O facto de pertencermos a um partido não nos torna mais que as outras pessoas todas, e portanto isso para mim sempre me distanciou, porque era sempre uma entidade externa, às vezes quase com uma aura clubística e quase com muito sectário. Nós defendemos isto, vocês defendem aquilo, e vemos um bocado isso veiculado também pela comunicação social no que são os debates parlamentares, que é, às vezes as pessoas estão numa picardia que parece quase infantil e desnecessária, quando poderiam se calhar até concordar, se calhar se fossem tirar o sumo do que estão os dois a dizer, até estavam a dizer a mesma coisa, mas é só um bocado de manobra política, e portanto isto é um show que faz parte da política, mas que também acho que, tendo em conta a complexidade dos problemas que nós enfrentamos,
os desafios que as pessoas enfrentam atualmente na sua vida, precisávamos de uma política que respondesse de facto às pessoas e que não perdesse tempo nestas manobrinhas. Falando aqui em desafios e em, se calhar, mais impacto real e pensado mais para a sociedade também, as políticas públicas, quais é que consideras que são aqui os maiores desafios para transformar, por exemplo, o financiamento? Tu também trabalhas como consultora e gestora de projetos, aliás, aqui a fundos europeus, inovação. Como é que se transforma aqui esta dificuldade, às vezes, até dos jovens chegarem a financiamento? E como é que achas que se pode alterar aqui este paradigma? E que desafios é que temos aqui em frente? Olha, essa é uma pergunta complexa. Vou tentar. Eu tenho, lá está, eu sou Vou conhecida por ter tentar. as perguntas difíceis neste podcast. A minha primeira dúvida é como é que nós definimos o que é que vai ser financiado? Ou seja, a minha primeira dúvida ainda está mais a montante, que é quais são os critérios que a União Europeia vai tendo, e isto vai variando consoante o que vai acontecendo no mundo, e portanto isso depois resulta em linhas de financiamento de diferentes áreas e que a União Europeia diz, ok, nestes próximos 3 anos vamos investir nisto, há estas escolas, candidatem-se. Portanto, para mim a primeira coisa é, nem sempre estes critérios parecem estar bem estabelecidos. Nós vemos agora, por exemplo, que estamos numa situação geopolítica um pouco mais tensa, começou a ser dinheiro para a defesa, já não queremos saber do clima. Depois, de vez em quando há um desastre, assim, afinal queremos saber. E pronto, acho que às vezes a União Europeia anda um bocado catavento, catavento para onde vai o vento no financiamento. Esta é a minha primeira crítica. Depois, no processo em si de financiamento, é extremamente complexo. Acho que é demasiado denso e burocrático. Evidentemente que há competição, evidentemente que tem que haver um controle da forma que é atribuído o financiamento, mas torna-se muito difícil de chegar, como dizias, quer para jovens, quer para empresas, quer para municípios. Portanto, daí existirem estas consultoras que têm que apoiar, de facto, as entidades a fazer essas candidaturas e que se especializam nessas linhas de financiamento, porque é difícil uma pessoa que simplesmente tenha uma ideia e um projeto conseguir ultrapassar toda a burocracia administrativa para conseguir, de facto, não só fazer a candidatura, como fazer uma candidatura que tenha possibilidades de ser aceite. Portanto, esta é outra das críticas, a complexidade do processo e que nem sempre permeia, de facto, a qualidade da proposta. Muitas vezes permeia quem já está habituado a fazer aquilo e que já sabe mais ou menos os trajetos. Portanto, acho que é logo aqui fecha portas a quem não tem experiência ou que está num território demasiado isolado e que nunca contactou com estas coisas, ou que nunca teve uma oportunidade de ser chamado para um consórcio internacional, ou um investigador que está a tentar ser PI pela primeira vez e não tem experiência nisto, e se calhar a sua universidade não tem um gabinete que apoie efetivamente os seus investigadores a fazer as candidaturas a estes projetos. Portanto, há aqui um conjunto de desafios muito extensos. E, portanto, a crítica é a montante de tudo, é como é que escolhemos os critérios para financiar, depois a complexidade do projeto, da candidatura assim a esses financiamentos, e depois a própria divulgação dessas oportunidades. Há imensas linhas de apoio a financiamento para jovens, para associações, imensas, não só financiamento da própria Comissão Europeia, mas depois de fundações europeias que recebem financiamentos indiretos europeus, mas que de facto os jovens, se tiverem a sua associação, a sua ONG, a sua associação juvenil, podem se candidatar e que muitas vezes não fazem ideia que isso existe. Portanto, acho que há aqui uma necessidade de melhorar a divulgação e de otimizar estes processos para que seja mais fácil uma pessoa se candidatar a eles, no fundo. E achas também aqui que projetos como os que tu participas, como a Global Shapers, o Último Recurso, a UMAR, ajuda também aqui a dar algum apoio e experiência aos jovens que queiram também contribuir e depois também às vezes fazer as suas próprias candidaturas? Achas que tens aqui este impacto também que podes retirar dessa participação? Então, acho que todo tipo de participação cidadã é bem-vinda. E isto é algo que gosto sempre de transmitir aos jovens com que vou falando nestas sessões, palestras e comunicações por aí fora, que é, de facto, se têm vontade,
de mudar as coisas. Se os temas vos interessam, envolvam-se, procurem organizações, procurem pessoas que tenham os mesmos interesses. Acho que isto é sempre uma camada. E, na minha opinião, o ativismo, participação comunitária, participação cívica, como lhe quisermos chamar, para mim é sempre vista com bons olhos e que vai trazer benefício individual a si próprio, imensas novas competências que as pessoas adquirem, conhecem novas pessoas que lhes abrem outras portas, que lhes vão dar perspectivas que se calhar nunca na vida teriam. Acho que é sempre benéfico e depois é sempre benéfico para a sociedade também. Óbvio que às vezes com menor, maior escala de impacto, mas conseguimos trazer sempre um impacto e trazer algo bom à sociedade. E, portanto, sou sempre apologista disso, aprendi muito, tenho aprendido muito em todas as minhas experiências de participação cívica e, sem dúvida, que recomendo e que incentivo a todos os jovens a passarem por essas experiências. Ou seja, também aqui beneficiar um bocadinho o percurso para além do académico. Claro, sem dúvida, acho que, aliás, até seria mais exagerada. Atualmente, um jovem achar que lhe chega a tirar a licenciatura e que depois vai ao mercado de trabalho dizer: Olá, eu licenciei-me e não fiz absolutamente mais nada de fora. A É muito competição, complicado. atualmente, a competição não permite isso. É que não permite mesmo. Daí toda a gente. Não, acho que já vamos percebendo, quanto mais não seja, os Instagrams da vida vão-nos fazendo chegar isso, que é de facto, uma pessoa tem que procurar diferenciar-se, procurar ter algo para oferecer de facto de diferenciador, e isto torna-se, e voltava à questão dos projetos e à questão do financiamento, que é, estamos num nível de competição que é avassalador, e acho que é tudo muito avassalador. Eu tenho falado com muitos jovens que estão ali a acabar as licenciaturas, a acabar mestrados, e é uma sensação às vezes quase de desespero. O que é que eu vou fazer agora? Onde é que eu vou arranjar emprego? Tenho que emigrar. E por um lado eu tento sempre dar calma, há soluções, há perspectivas, mas de facto não é fácil. Se uma pessoa não for preparando o seu percurso, e acho que o melhor é começar o mais cedo possível. E, portanto, para todos os jovens e menos jovens que nos estiverem a ouvir agora, nunca é tarde para reencaminhar a sua vida, nunca é tarde para mudar de área. E portanto, isto, olha, ainda hoje tive uma conversa sobre isto, que era precisamente uma pessoa que está neste momento a mudar de área. E às vezes pode parecer um bocado assustador, parece que estamos a perder tudo o que já adquirimos, não é de todo. Não é de todo, e super recomendo. E, portanto, é isto, os jovens têm que se preparar para um mundo cheio de desafios, e a melhor forma é ter experiências o mais diversificadas possíveis. Acho que isto nos enriquece tremendamente. Isto levava-me a um outro ponto, que para mim é a crise mais complexa que nós temos neste momento, a todos os níveis, mais que clima, mais que tudo, que é de facto a saúde mental. E digo isto, e às vezes as pessoas olham para mim um bocado surpreendidas, até quando estamos a falar sobre clima, e para mim isto é a base de tudo, porque no fundo todas as nossas decisões enquanto cidadão individual, enquanto político, enquanto CEO de uma empresa, enquanto carteiro, enquanto o que seja, hum, vai ser refletido pela nossa saúde mental. E portanto, às vezes acho que nós negligenciamos isto, e para mim é mesmo a maior crise que nós enfrentamos neste momento. É algo que para mim, na minha opinião, devia ser muito estudado, que é a saúde mental dos políticos. Devia ser muito estudado, porque íamos chegar a conclusões tremendamente importantes. Mas sem dúvida, este é algo que gostava de frisar, que é: precisamos de ação na área da saúde mental, precisamos de ação robusta. De facto, os países, os Estados, os governos precisam de fornecer este apoio às populações. Portanto, para mim é impensável que haja pessoas 2, 3 anos numa fila de espera para ter uma consulta de um psicólogo público. Já mandas aqui a tirar temas do podcast. Ai, eu Já ia tenho ter uma coisas sessão preparadas disso. nesse sentido. Olha, então, mas pronto, olha, isto é mesmo para mim o ponto central. Mas sim, sim. Tratarmos da saúde mental das pessoas ia fazer com que tratássemos do clima de uma forma completamente diferente, os nossos hábitos de consumo iam ser completamente diferentes, e quando digo consumo nem me refiro só a comprar coisas físicas, até me digo o número de horas que passávamos no digital a fazer scroll. Mas é que as coisas depois também, se calhar, têm Tudo.
são um bocado duplas, não é? Se calhar Completamente. também, pela comparação, a saúde mental são cíclicas e estão todas assim relacionadas umas com as outras. Se calhar, por passarmos mais tempo no digital, é que a saúde mental depois começa a piorar, há problemas, por Exatamente. exemplo, de comparação, então se calhar Completamente. surge a pressão, surge aqui às vezes mal-estar, e depois se calhar porque já se sentem assim, também já passam mais tempo outra vez nas redes sociais. Pronto, é sempre um ciclo, eu acho, e a verdade é que eu concordo absolutamente contigo. Se não saiu, à data deste episódio sair, já deve ter saído, ou vai sair, ou no episódio Uhum. também vamos falar muito sobre isso, sobre Olha, saúde mental, principalmente nos jovens, e esta comparação cá com as redes sociais, porque realmente eu acho que tem crescido muito, não é? E muito, afeta muito as áreas todas tóxica. da sociedade. E as E áreas todas, todas da sociedade afetam também a saúde mental. completamente. Nós que somos profissionais de diferentes áreas, acima de tudo somos humanos e no fim do dia é connosco próprios que convivemos e com quem temos que lidar. Eu acho que isso influencia tremendamente tudo na sociedade. Eu, óbvio, que vou interagindo mais com a área climática e com a eco-ansiedade. E há pessoas que levam a sua eco-ansiedade a um nível tremendo mesmo, paralisante. E isto preocupa-me e é das coisas que eu, quando chego a um auditório, começo logo a averiguar quais são os casos mais graves de eco-ansiedade ali, porque tento sempre passar uma mensagem a essas pessoas de, ok, há problemas, de facto, a evidência científica mostra-nos que estamos a enfrentar mais catástrofes ambientais do que tínhamos, estamos num período complexo, mas vamos aqui gerir isto psicologicamente de uma forma um pouco mais saudável. E acho que estamos com falta disso, ou seja, a escola ensinava-nos muito matemática e português, depois começámos a dizer isto, a escola já não nos prepara, queremos literacia financeira e queremos essas coisas todas, mas precisamos de uma escola que prepare emocionalmente as pessoas, precisamos de educação emocional acima de tudo e olha, nisso eu sou muito apologista da escola e da educação mais nórdica, em que eles crescem a contactar com a terra, a brincar em hortas de facto num ambiente muito natural e para nós aqui isso ainda é uma raridade. Nós continuamos a viver muito no Não cinzento é? e no cimento e nas filas dos metros e não é saudável. Não Sim. é todo saudável. Uma sociedade mais saudável, mais humana. Também bate muito na liderança, que é preciso depois também haver, não é? Completamente. Para a sociedade Mais, também se alterar um bocadinho. completamente mais humana e mais próxima da natureza. E acho que quanto mais nós nos aproximarmos à natureza, melhor vai ficar a nossa vida. Olha, e achas que há muita eco-ansiedade aqui na camada mais jovem? Ah, imensa, imensa Achas com a que é mesmo uma ansiedade. realidade É mesmo, olha, ou pelo é menos um conceito que gostam de não. dizer que a Gen Z é preocupada ambientalmente, assim, tem ansiedade por esses problemas? Opa, estatisticamente já nos mostra que sim, que de facto é uma realidade, de facto os jovens estão preocupados e os jovens acho que estão preocupados um bocado com tudo no mundo, não é só a parte climática, é assim mais uma visão de apocalipse, de terceira guerra mundial, de drama, de Netflix, de zombies, sabes? Eu acho que estamos muito Netflix, estamos numa vida muito Netflix e acho que às vezes é preciso não sei, eu penso muito, não sei se já leste aquele livro que é a Sociedade da Solidão e que, olha, também recomendo aqui, ainda não chegámos à parte das recomendações, mas já deixei esta recomendação, que é, de facto, é um livro interessantíssimo e que nos mostra como é a nossa vida urbana atualmente, como é esta hiper excitação digital, hiper contacto, permanentemente contactáveis, permanentemente a responder e, no fundo, não sabemos muito bem para onde é que estamos a ir, as interações não realizam a pessoa emocionalmente e, portanto, acho que estamos a viver mesmo uma crise de valores, de gestão emocional, de empatia, de cuidar pelo outro. E isto ainda me aproxima mais às minhas bases de formação de biologia e de natureza, e que é de facto aquilo que nós precisávamos, era de nos aproximar da natureza e de facto recuperarmos uma dimensão humana de quando estávamos em harmonia com a natureza, porque atualmente nós não estamos em harmonia com a natureza, e para mim, uma pessoa consegue ser tanto humana e tanto respeitadora do outro, quanto respeitadora também do meio natural. E, portanto, norteia-me sempre isto na minha vida. Acho que é uma perspectiva muito interessante, assim, também gosto muito dessa visão mais humanista,
tanto da liderança como da sociedade, eu acho que é cada vez mais preciso, porque lá está, estamos num mundo muito frenético, muito rápido, com muitas questões graves e lá está, nós é engraçado porque acho que os jovens, até para entrar no mercado de trabalho, nem sabemos muito bem como é que vai ser, por exemplo, o mercado de trabalho daqui a 5, 10 anos, não é? É a dúvida, é a maior dificuldade da nossa espécie, é lidar com a dúvida, e no fundo, atualmente nós vivemos numa dúvida permanente, de incerteza permanente, e acho que isto é sem dúvida desafiante. E eu não te digo que eu própria não viva muitas vezes apoquentada com a minha própria, o meu próprio futuro, o meu próprio trabalho, o meu próprio futuro laboral. Acho que todos nós nos preocupamos atualmente, é impossível. Só se uma pessoa for mesmo assim muito zen e muito desligada da realidade e não tiver telemóvel é que não se preocupa. Óbvio que nos preocupamos, agora temos que converter essa preocupação em algo útil para a nossa vida e acho que é aqui que a maioria das pessoas falha, que é a ansiedade é paralisante e, ok, também não podemos entrar na loucura do vou tentar ter 70 profissões, sabes? Não podemos entrar também nas loucuras. É tentar preparar-nos profissionalmente, termos plano B, se de facto os nossos planos A falharem, e, e aprendermos que a diversidade de experiências, sei lá, imagina, uma pessoa acabou uma licenciatura numa determinada área, não conseguiu nada naquela, ir experimentando outras áreas em que consiga até voltar àquela, ou até isso depois lhe abrir uma outra porta lateral que ela nem sequer tinha imaginado. E acho que uma coisa que acabou totalmente é aquela ideia da carreira para a vida. Acho que isso é muito difícil atualmente. Alguma outra pessoa vai conseguir, mas é quase impensável. É aceitarmos que se calhar de 3 em 3 anos ou de 5 em 5 anos vamos mudar de área, de país, de cidade. Pronto, acho que é um bocado aceitarmos essa incerteza e essa transitoriedade e mudança que o mercado de trabalho tem atualmente. Quando entrou o GPT, as pessoas, pronto, foi o caos. Quando foi a internet foi o caos, agora quando foi o GPT foi o caos. Quando for o próximo, vai ser outro nível de preocupação. Acho que o importante é aprendermos a adaptar. Independentemente das circunstâncias, é adaptar-nos enquanto humanos, enquanto profissionais, e acho que adaptando-nos as coisas vão correr bem. Retomando aqui um bocadinho a questão do equilíbrio e da organização, tu própria também tens aqui múltiplos projetos e papéis. Como é que gostas aqui de coordenar as coisas, garantir aqui também a qualidade e o equilíbrio entre a tua vida pessoal e profissional? Tens aqui alguma estratégia que possas partilhar connosco? Olha, eu tenho muitas Jovem. estratégias. Tenho muitas estratégias. Hum, para já, a óbvia de todas é guardar tempo para mim e para as minhas pessoas, e isso é tempo sagrado. Independentemente do grau de convites, de eventos, de coisas que tenha para fazer, há ali uns lotes na semana que estão bloqueados e que apareça quem aparecer, não desbloqueia aquilo. E acho que isso é fundamental para termos saúde mental. Portanto, guardar tempo para o descanso e tempo para o lazer e para o convívio, porque acho que no fim do dia esse é o objetivo. Pronto, isto é subjetivo, não é? Mas para mim eu trabalho para que isso me traga frutos que me permitam usufruir da minha vida, fazer aquilo que eu gosto no meu tempo livre e com as minhas pessoas. Portanto, acho que é sempre, não podemos viver para trabalhar, temos que utilizar o trabalho para podermos viver como queremos. Acho que este é sempre algo que norteia pelo menos a minha forma de estar na vida. Outra é cuidar muito da minha saúde mental e da minha saúde física. Portanto, alimentação, descanso, aquelas coisas básicas que todos nós sabemos, caminhadas e que muitas vezes não cumprimos. Esse é um ponto. Outro é uma enorme organização do tempo, do dia, da semana, do mês. Portanto, planeio bastante, evidentemente deixando sempre margem para as mudanças. Não consigo controlar, não conseguimos controlar tudo, mas para mim são coisas imprescindíveis. Guardar tempo para assegurar a minha saúde e guardar tempo para planear e para conseguir dar resposta àquilo que tenho para fazer. E outro ponto importantíssimo é saber dizer que não. Todas as semanas, literalmente todas as semanas, recuso convites a coisas. E este é um exercício que nós aprendemos a fazer. Eu aprendi um bocado às minhas custas, porque houve uma fase em que eu aceitava demasiadas coisas. Atualmente já não faço isso, mas é o exercício de dizer que não, que é muito importante e que, para mim, é o que às vezes diferencia uma pessoa conseguir levar um ritmo de vida bastante acelerado, mas de uma forma gerível, e a coisa descambar e bater num burnout.
e, portanto, acho que é importantíssimo, é dizermos que não quando de facto não dá. Ótimo, acho que são ótimas aqui estratégias e sugestões também para quem nos está a ouvir. Ao longo desta conversa fomos falando muito também sobre as crises globais, fomos falando também de mudanças estruturais, seja no emprego, na vida pessoal, na sociedade. E agora gostava de fazer também outra pergunta difícil, acho eu. Se pudesse escolher uma grande mudança estrutural que gostarias de ver aqui implementada em Portugal nos próximos anos, na área do clima, da saúde ou da sustentabilidade, qual é que seria e porquê? Olha, já meio que toquei nesse assunto, sem dúvida, saúde mental. Acho que é uma área em que nós precisamos de uma resposta profunda e, olha, e posso tocar em todas as áreas a partir da saúde mental, que é, se nós tivéssemos uma melhor intervenção de saúde mental e de suporte psiquiátrico, não tínhamos os focos, os incêndios florestais provocados voluntariamente por pessoas que temos no nosso país todos os anos. Estive há pouco tempo a ver estatísticas do ano passado e da quantidade de pessoas, alguns que foram internados em contexto psiquiátrico e que eles próprios confessaram que atearam fogo a um determinado local. E, portanto, para mim, esta é uma das camadas. A quantidade de impacto negativo que nós temos na sociedade em resultado da doença mental. E, de facto, uma intervenção de saúde mental é essencial e é essencial que seja feita de uma forma desestigmatizada. Portanto, ainda há muito estigma, ninguém quer reconhecer que tem uma doença mental, que está a passar por um processo de depressão, que toma antidepressivos, portanto, há sempre muito estigma à volta disto, e mesmo em contexto laboral, portanto, um trabalhador faltar para ir ao psicólogo é uma coisa que não é propriamente muito bem vista na maioria das empresas e na maioria das entidades laborais, e portanto, para mim, acho que era esta transformação que nós precisávamos, portanto, reconhecer que as pessoas não estão bem em termos de saúde mental, e reconhecer que é normal não estarem bem, tendo em conta que a sociedade está disfuncional, portanto, estamos a viver tempos de muitas crises, a ver conflitos armados, portanto, só as imagens que nós vemos na televisão diariamente são traumáticas, portanto, acho que é este ponto que às vezes nós não enfrentamos, só assistir ao que está a passar atualmente na Palestina, para pessoas mais empáticas, mais sensíveis, só isto já é suficientemente traumático. E, portanto, acho que é isto, é percebermos que de facto estamos a viver tempos conturbados e que isso tem um impacto a nível da nossa saúde mental. Desestigmatizar e criar apoio, criar estruturas públicas em Portugal que as pessoas de facto consigam ter acesso a cuidados de saúde mental de uma forma eficaz, de uma forma a tempo e que de facto se possa evitar suicídios, que também é um grave desafio que nós enfrentamos em Portugal, temos taxas de suicídio muito preocupantes e de facto as pessoas tenham esse acompanhamento para conseguirem recuperar e ter uma boa vida, como acredito que todas as pessoas merecem. Ótimo. E que conselho é que darias aqui aos jovens que querem criar um projeto com impacto, uma carreira com impacto? Olha, primeiro, procurar pessoas que tenham os mesmos interesses e envolverem-se localmente. Portanto, acho que nós pensamos sempre, quero ir para o nível mega global. Tá? Há montes de coisas para fazer na nossa cidade, na nossa rua, há muitas coisas locais e que precisam de nós. E, portanto, acho que esse é o primeiro ponto. Procurarem dar à sua comunidade antes de ir dar para fora. E, portanto, esse é um exercício que eu faço individualmente muito, que é, neste momento eu trabalho a nível europeu, mas tento sempre ter o meu impacto a nível da minha comunidade, a nível das minhas raízes, tento sempre que haja um impacto na comunidade e de onde vim também, para mim é importante. E depois, que é não desistirem, porque as oportunidades para desistirem vão ser maiores muitas vezes do que as que incentivam. Portanto, vão encontrar portas fechadas, muitas, e é ir batendo, ir tentando e acho que mantendo resiliência, que é muito importante nos dias de hoje, nos vai levar a por bons caminhos. Acho que sim, acho que a resiliência é super importante. Resiliência e paciência. Sim, para saber esperar, lá está, não Claro. estamos à espera da resposta rápida, do estímulo Exatamente. rápido, que às vezes também é fomentado aqui pelas redes sociais, que também já fomos abordando. Uhum. Portanto, antes de passarmos às recomendações culturais, que eu confesso que estou assim curiosa para saber o que é que nos vais recomendar, eu vou finalizar aqui a nossa entrevista com a minha pergunta da praxe. Faço a todos os convidados uma pergunta assim mais filosófica, que é quem é a Luísa? Ok. Então, olha, essa é daquelas perguntas. A Os teus Luísa, olhos.
Botche. A Luísa é uma pessoa que adora profundamente natureza e que, seguia em tudo na sua vida por essa busca de harmonia com os outros, com a natureza e com o meio em que está. Portanto, acho que é o que mais me define, é essa busca de equilíbrio e de harmonia e de estar bem comigo própria, pá, independentemente do que isso possa comunicar para fora ou não. Portanto, acho que eu procuro sempre esse equilíbrio. É uma pessoa que acredita na força do amor, mais do que dos ódios e dessas coisas, e acredita que de facto cuidarmos e nutrirmos as nossas relações, as nossas pessoas, as nossas causas, nos levam por bons caminhos e que de facto pode estar aí a base para podermos transformar o mundo num sítio e num espaço mais agradável para todas as pessoas que vivem nele. Perfeito, Luísa. Vamos então passar aqui ao segmento das recomendações culturais. O que é que nos vais recomendar aqui no episódio de hoje? Olha, bem, não sei que dimensão de recomendações é que preferes? Mais livros, mais música? Aqui é tudo. É Tudo tudo. o que tu Então, quiseres olha, recomendar, recomenda. posso recomendar esse livro que falei há pouco, o livro sobre a sociedade do cansaço e a sociedade da solidão. Posso recomendar, e porque tenho que fazer esta homenagem, tendo em conta que nos deixou muito recentemente, qualquer coisa e que na vossa vida toque na Jane Goodall, acho que é uma recomendação boa sempre. Para mim é a minha maior referência intelectual, enquanto bióloga, enquanto ecofeminista, enquanto mulher que adora a natureza e que procura defender e cuidar da natureza. Portanto, é sem dúvida uma inspiração para mim e é uma pessoa que deixa um legado importantíssimo enquanto ativista, enquanto defensora do planeta e da natureza, e portanto essa é a minha recomendação. Leiam Jane Goodall, vejam as entrevistas dela e acho que se todos nós absorvêssemos um bocadinho dela, o mundo já seria muito melhor. Ótimo, Luísa. Muito obrigada pelas tuas recomendações, pela tua disponibilidade também para estar aqui hoje a falar sobre liderança jovem, sobre ativismo, sobre sustentabilidade, sobre saúde. Portanto, acho que foi aqui uma conversa muito rica, que cruzou várias áreas, mas que no fundo também tem aqui pontos muito comuns e a tua própria carreira e experiência também o provam. Portanto, muito obrigada por ter estado aqui hoje connosco no Fala de Fala. Fiquei muito contente por ter estado aqui. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada.